Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Nós temos aqui mais uma expressão numérica. 10 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado mais 5 elevado a 1 vezes 2 elevado ao cubo menos 5 elevado a zero. Então, o que é que nós temos aqui na regra da potenciação, gente? Ao resolver uma potenciação, o primeiro passo que nós devemos ter é o seguinte. Primeiro resolve-se radiciação e potenciação. Então, o primeiro passo é resolver tudo que tiver radiciação e potenciação. Depois, nós vamos para multiplicação e divisão. Depois, vamos para, por último, adição e subtração. Então, o primeiro passo resolve-se radiciação e potenciação. Ah, professor, qual o primeiro? É radiciação, potenciação, o que vier primeiro. Multiplicação e divisão, o que vier primeiro. Por último, adição e subtração. Então, são esses passos que nós devemos seguir. Um outro ponto importante, primeiro, resolve-se tudo que está dentro dos parênteses. Depois, resolve tudo o que está dentro dos colchetes. Depois resolve-se tudo que está dentro das chaves, certo? Primeiro, radiciação e potenciação, multiplicação e divisão, adição e subtração. A multiplicação, o que vier primeiro. O que vier, adição, o que vier. Primeiro resolve tudo que está dentro dos parênteses, depois colchete, depois chaves. Aqui observe que nessa expressão nós não temos parênteses, colchete na chave. Temos radiciação, mas temos potenciação. Vamos resolver? Quanto é 10 elevado ao quadrado, gente? É 10 elevado ao quadrado, quanto é? 10 elevado ao quadrado. O expoente diz que eu vou repetir a base quantas vezes? 2 vezes. 10 vezes 10, 1 vezes 1, 1 zero, 2 zeros. 10 vezes 10 é 100. Certo? Então, quando nós temos aqui é o expoente elibando. Então, 10 ao quadrado equivale a 100 dividido por 5 ao quadrado. O expoente diz que eu repito a base quantas vezes? Lembrar sempre que na potenciação a operação que nós utilizamos é da multiplicação. 5 vezes 5, 25. Então eu tenho 10 ao quadrado é 100, 5 ao quadrado 25. 5 elevado a 1 é 5 uma vez, é ele mesmo. 2 elevado ao cubo, mais uma vez, olha. O expoente diz que eu vou repetir a base 3 vezes, olha. A base é que está embaixo, 1, 2, 3. Lembrar sempre que potenciação é multiplicação. E aí eu só faço a operação 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? E aqui eu venho para 2 elevado ao cubo é 8 menos 5 elevado a 0. O que é 5 elevado a 0, gente? Nós vamos aí para a regra da potenciação. Lá diz que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Nós observamos 5 elevado a 1 continuou 5. Mas todo número elevado a 0 na regra da potenciação diz que é igual a 1. Percebeu bem, gente? Então, para que nós possamos resolver uma operação igual a essa, nós temos que ter noção das regras. Se nós não estivermos de posse as regras, resolve-se primeiro isso, depois aquilo outro. Resolve-se o que está dentro dos parênteses, depois colchete, depois chaves. E as regrinhas, nós não vamos para lugar nenhum. O que é que ocorre? Que alguns alunos não ficam atentos às regras e querem resolver. Ou se não tem dificuldade nas 4 operações, não domina as 4 operações e já querem fazer uma expressão numérica. Então, a expressão numérica é uma atividade para aqueles alunos que já dominam as 4 operações. Se você ainda não domina as 4 operações, primeiro aprenda a fazer as 4 operações. Se você ainda não aprendeu as 4 operações, não se meta, não procure fazer expressões numéricas que você não vai acertar.
Aí depois fica assim, mas porque eu não estou conseguindo fazer. Por que você não está conseguindo fazer? Porque você não tem a base. Você não aprendeu o ABC e já quer fazer o beabá, aí fica difícil. Semelhante ao cidadão que quer construir uma casa e não fez o radier, já quer levantar as paredes antes de fazer o radier. É isso que acontece, que eu percebo muito na sala de aula, né? O aluno ainda não aprendeu nem as 4 operações, já quer fazer uma expressão numérica. Aí depois fica culpando a matemática é difícil. Então, se você não aprende a base, você vai ter dificuldade, meu filho. Então tem que aprender. Compra uma tabuada. Alguns alunos até se incomodam, né, quando você diz compra a tabuada. É tipo assim, sente-se ofendido, né? Mas se você não sabe, vamos procurar aprender. Compra uma tabuada, vende em qualquer armarinho. Vamos decorar. Apesar que a velha, a nova pedagogia não diz que é contra decorar. Mas os melhores atores são os que decoram o texto com facilidade, né? Nós temos Antônio Fagundes, ele decora lá, na véspera, próximo a fazer a sua cena, ele chega lá, o tempo que muitos perdem o final de semana para decorar um texto, ele aproveita o final de semana dele e decora lá no horário do trabalho. 5, 10 minutos antes ele chega, decorou e vai, isso economiza bastante o tempo dele. Quando ele está em casa, ele tem uma vida útil, né? Não uma vida voltada para o trabalho, porque ele tem facilidade em decorar. Vamos aí, 100 dividido por 25, gente. Primeiro resolve-se radiciação e potenciação, depois multiplicação e divisão. Nós temos aí uma divisão, né? Veio o primeiro, resolve-se primeiro o que está na frente. 100 dividido por 25 é quanto? 4. Mais 5 vezes 8, 40, menos 1. Percebeu? Depois que vem a radiciação e potenciação, resolve-se multiplicação e divisão. Percebeu quantas operações nós realizamos aí? Realizamos uma potenciação, você tem que conhecer as regras. Todo número elevado a 1 é igual a quanto? Todo número elevado a 0 é igual a quanto? Tem que saber a potenciação. Percebe que na potenciação existe a multiplicação, você tem que dominar a tabuada da multiplicação. Resolvemos já uma divisão, resolvemos já uma multiplicação e agora nós vamos resolver uma adição e a subtração. Imagine se o aluno não tiver domínio, como é que ele vai resolver? Vamos aí, 4 mais 40, 44 menos 1, que vai dar quanto, gente? 44 menos 1, 43. Tá bom, gente? Nós observamos aí a operação, vamos treinar, aprender e só dando uma dica, né? Continue nos acompanhando. Indique esse canal, compartilhe com os amigos. E se você não é inscrito, faça isso ainda hoje, tá bom? E se você tem um sobrinho, um amigo, um parente que tem dificuldade nas 4 operações, nós temos algumas aulas ensinando passo a passo como realizar as 4 operações de uma adição, de uma subtração, de uma operação de vezes, de uma divisão e depois as expressões numéricas, tá bom? Nós temos o beabá da matemática. Brigadão, gente, e até a próxima com novos vídeos.